Muito bem, meus amigos. Eu resolvi fazer um vídeo de colorização utilizando somente o mouse. Para as pessoas que ainda não se adaptaram com a tablet ou ainda vão adquiri-la, mas aí não tem tempo a perder e gostaria de colorizar os desenhos, eu vou disponibilizar esse vídeo. Talvez ele vá lá pro YouTube e espero que ajude as pessoas. Vamos lá? Então nós temos aqui esta charge. Eu vou aproveitar e vou achatar. Vamos supor que isso aqui é um JPEG achatado e está em 300 dpi. E eu vou tentar mostrar como é que eu faria, né, para colorizar todas as áreas deste trabalho. Aqui no Photoshop a gente criaria outra camada, pode ser acima, e colocaria em Multiply, certo? Não vou ficar muito perdendo tempo escolhendo texturas, nada disso. Eu vou tentar fazer no chapado mesmo. Umas cores mais básicas aí, só para a gente ter uma ideia, certo? Então, com esta camada em Multiply, eu pinto. Pode ser com o balde. Beleza? Lembrando que você também pode, se você não quiser colocar as cores, se você achar melhor colocar o traço em cima e as cores embaixo, você pode fazer isso também, não tem problema. Só não esquece de colocar e multiply a camada que tiver acima, certo? E aí a de baixo você coloca como normal ali nos layers, né? Para não confundir. Então vamos começar a fazer as seleções. Então eu utilizo a varinha mágica que está aqui na barra de ferramentas e começo a tentar selecionar as partes mais gerais, né? Eu não vou, tipo, vou aqui no chapéu, sabe? Aí vou clicando um por um. Eu procuro fazer do maior para o menor, né? Então, tento selecionar aqui em volta dos objetos com a varinha mágica. Certo? E aí tem um esqueminha aqui que é o seguinte. Eu vou precisar, eu procuro, aliás, fazer sempre como é que eu posso dizer assim, um offset inverso, né? Eu procuro jogar essa seleção para dentro do traço preto para não ter nenhum problema assim, sabe? Sei lá, de repente alguma área não pintou direito, ou então, sei lá, pô, apaga alguma parte que possa descobrir muito facilmente esse limite. Então, eu faço o seguinte, eu vou lá em Select, Modify, Expand. Eu coloco 3, né, que expande, aí você vai perceber, se você der um zoom, vai perceber que ele vai estar dentro do traço. Aí você vai entender mais ou menos o que eu tô, aliás, você vai entender melhor do que eu tô tentando explicar aqui, certo? Beleza. Com isso selecionado, eu posso, se você quiser, se você quiser, você pode pintar tudo na mesma camada. Se você achar que se perder alguma coisa, você pode pintar tudo na mesma camada.
do céu aqui, digamos, né? Ou você pode já criar uma camada para esses elementos aqui. Então aí você deixa o céu livre, que aí você pode pintar alguma textura, passar algum degradê, né? Você vai ter essa segurança de não precisar ter que fazer uma seleção novamente e tudo mais. Então aí você já cria uma outra camada aqui, aí renomeia lá para elementos, vamos dizer assim, né? Pode fazer para uma camada personagem, se você quiser, outra camada para objetos, aí vai do seu workflow, né? Vou colocar Sky aqui, certo? Só que aqui é o seguinte, do jeito que tá, ele vai pintar o exterior. Você bater lá o baldinho, ele vai pintar o exterior, certo? E não é isso que a gente quer. A gente quer isolar os elementos. Então, o que eu faço? Ou é Ctrl Shift I, faço o atalho Ctrl Shift I, e eu vou ver aqui se tem um reverso aqui, ó, inverse. Lá no Select, vai estar lá, ó, inverse, ó. Na verdade é Shift Ctrl I. E aí ele vai inverter essa seleção. Nesse momento, você pode usar ou o baldinho ou Alt Backspace. E aí ele seleciona todos os elementos, tá vendo? Você vai perceber que em umas áreas eu esqueci de bater a varinha mágica. Não tem problema, é só você clicar nessa área que você esqueceu. Vou aproveitar para ver se tem mais alguma outra área sem seleção, ó, aqui no carro. Ali na assinatura depois eu apago, ó, aqui nas pernas do jumento. Também tem algumas imperfeiçõezinhas, algumas coisinhas, mas aí depois eu mostro. O importante é entender como funciona esse processo. Inverse. Ele seleciona, agora ele... Ah, não. Não, nesse caso aqui não vai precisar de inverse. Ele só, do jeito que estava, já estava bom. Eu só bati com a varinha mágica e ele já selecionou, né? Nesse caso não vai precisar. Como a gente está apagando essa área que a gente selecionou, então é só apertar Delete, ele vai apagar. Certo? E aí está. Aqui nessas imperfeições, geralmente eu uso um laço, tá? Como eu uso caneta, então eu uso o laço que fica mais fácil. Se você tiver no mouse, você pode usar esse poligonal laço tool, que é uma seleção reta, tá vendo? Aí fica um pouco mais prático, né? Para você que está no mouse. Aí você vai fazendo essa seleção, desenhando a seleção retinha assim. Você pode ir um por um, né? Depois que você seleciona, aperta Delete, ele apaga. Ou você pode fazer o seguinte, se quiser selecionar tudo de uma vez, né? Depois que você tiver com prática, você pode selecionar tudo de uma vez, desse modo. Na hora que fecha, né? Na hora que ele vai completar o desenho, o próprio ícone já mostra um círculo, né? Ali na setinha, o ícone é acompanhado de um círculozinho dizendo, ó, você vai querer fechar esta seleção? Aí você clica e ele já fecha. Aparece esse serrilhado aí, né? Então, continuando, no caso de você querer fazer todas as seleções primeiro, antes de deletar, todas as seleções de todas as áreas, isso na hora que você tiver mais segurança, você aperta o Shift, depois que você fez a primeira seleção, e aperta o Shift e clica na outra área que você quer selecionar. Né? É claro que não é só apertar o Shift, voltando, aperta o Shift, segura e vai clicando. E quando chega no final, ele aparece aquela bolinha de novo, perguntando se você quer fechar. Fechei, beleza, vamos para o próximo aqui. Né?
é que como tem essas achuras, então ele acabou sobrando, tá vendo? Aí eu vou movendo com a barra de espaço, né? Vou movendo essa imagem. A propósito, não voltando de novo na questão do shift, não precisa você segurar o shift, tá? Desculpa, eu acabei me confundindo aqui, mas não precisa segurar o shift. O shift você só segura no começo. Eu vou ir para uma outra área e aí eu vou mostrar. Beleza, fechou. Agora eu já tenho 3 áreas, tá? Então, aqui atrás da assinatura tem esses amarelinhos. Você segura o Shift, clica e solta o Shift. Beleza. Tá? Ele fica grudadinho. E aí você faz a seleção, fechou, beleza. Só com clique, fechou, beleza. Tá? Vou procurar aqui mais uma área. Vou dar um zoom out para ficar mais fácil. Beleza, já tenho uma, duas, três, quatro, 5 áreas que sobrou, né? De amarelo aí, né? De área de elemento. E aperto delete, clico, teclo no delete e ele some com essa sujeirinha que estava ali sobrando. Aí, para você ver como está ficando, se você quiser, pode deixar invisível ali a área de traço. E aí ele fica desse jeito, tá? Aqui tem a linha do chão, a linha do horizonte. Tem um tracinho aqui, não vai interferir em nada, tá para trás do traço preto. Não precisa se preocupar por causa disso, tá? Lembrando que a gente tá com a arte toda achatada. Geralmente quando eu desenho, eu gosto de desenhar, gosto de fazer o traço preto separado, do personagem separado do traço preto do fundo, dependendo da quantidade de elementos. Mas nesse caso é por causa de você receber algum material, alguma imagem escaneada, que aí, lógico, você vai escanear, ele vai gerar uma imagem só. E aí, com o traço limpo, já bonitinho, você consegue, sem precisar ficar separando, né? Isso é se você quiser, se você tiver já esta segurança de separar o traço do personagem com o fundo, você pode, com essa imagem achatada, fazer este processo que vai dar tudo certo, beleza? Então aqui nós vamos continuar. Se você quiser criar uma camada para o chão, né, pintar uma camada aqui para o chão, pode fazer esse mesmo processo. Aqui eu poderia usar o quadrado, né, a seleção quadrada ali, retangular aqui, ó, retangular Mark II. Poderia usar isso daqui, mas o meu traço ele não tá retinho, tá vendo? Ó, tá torto. Eu posso novamente usar esta seleção reta, né? Só clicando, né, nas áreas em que ele faz você sente que ele vai fazer vai fazer uma curva, você vai procura deixar sempre dentro do traço, ó, tá vendo? Eu deixo a linha dele sempre no traço, né? Para dar zoom, às vezes para dar zoom desse jeito que eu tô aqui, com o atalho fica meio complicado. O atalho que eu uso aqui seria Ctrl e espaço. Na verdade, ali você pode Ctrl menos, Ctrl sinal de menos, você já consegue com esse atalho ter o zoom e continuar a sua seleção tranquilamente, né? Mesmo processo, clicou, está selecionado. Aqui parece que não está com o serrilhado, mas como eu cliquei para fora da arte, ele está gerando a solução do mesmo jeito. Vou colocar um marrom aqui só para dizer que, né? Cliquei ali naquele color picker, né? Ou você pode vir por aqui, cria
um swatch, né? Uma amostra de cor. Mas aí, isso aqui eu não vou entrar muito nisso. Vai pelo Color Picker que é melhor, mais fácil. Você clica aqui e já faz suas misturas aí, ó. Deixar um pouco mais avermelhado. E beleza. Aí, ok. Baldinho ou Alt e Backspace para você poder preencher toda essa área e tá aí. Beleza? Aí agora a gente vai entrar nas partes menores, né? Eu já tenho aqui o geral e agora eu vou pintar elemento por elemento, né? Aqui, por que que eu faço desse jeito, ó? Se eu tivesse que clicar, selecionar ponto por ponto, eu gastaria muito tempo, ó. Vou te mostrar. Vamos supor que a gente fosse começar do zero naquele outro esquema que eu falei para vocês. Vou deixar aqui, vamos simular que eu estou começando do zero. Se eu tenho essa arte e aí eu começo a ir ponto por ponto, eu vou na varia mágica, aí por exemplo nesse balão, quero colorir esse balão aqui. Aí se eu clico aqui, o que ele me mostra? Ele me mostra que eu vou ter que trabalhar fazendo um monte de seleção nos buraquinhos, entendeu? Isso vale para o desenho também, claro, né? Tipo, olho. Já logo nesse momento vou ter que vou ter que trabalhar fazendo tudo isso aqui, ainda mesmo assim não vai ficar legal, sabe? Não vai ficar, é meio contraproducente, é isso que eu estou querendo dizer. Você perde muito tempo e é mais fácil se você se perder, entendeu? Então, nesse caso, ó, se eu pinto se eu pinto essa área, ele vai ficar assim, ó. E aí a gente tem este problema aqui, ó, tá vendo, ó? Esse letra D, o miolo da letra D acabou ficando para trás, né? Aí eu clicaria nesse buraco aí e pintaria, né? Vamos ver como é que fica, ó. Fica desse jeito aqui, né? A impressão que dá é, sei lá, de repente, se isso daqui sai do lugar, alguma coisa, acontece alguma coisa, ó, vai ficar fazendo isso aqui, ó, tá vendo? Então não é muito legal, né? Principal, a principal razão de eu pintar desse jeito é para ganhar tempo, né? Então vamos voltar aqui de onde a gente parou. E aqui é o seguinte, tem uma forma de você manter estas áreas, estes limites, desse modo. Aqui também, deixa eu pensar aqui. Tá. Aqui no caso desse balão, como ele é branco, você pode, você pode simplesmente bater a varinha mágica na camada, né? Lembrando que toda vez que você for, você tem que prestar atenção, conforme você vai criando as camadas, você tem que prestar atenção, claro, né? Onde você está trabalhando. Inclusive é bom você renomear para não se perder, tá? Aqui já temos 4 camadas. Uma para o traço, uma para os elementos, traço, elementos, uma para o chão e outra para o céu. Beleza? E aqui, lembrando que nós estamos trabalhando com o mouse para facilitar as coisas. Aqui no caso do balão, como a gente está com essa área já pintada, é muito mais fácil para mim eu vir com um baldinho de tinta, seleciona a cor branca
e pinto, tá vendo? Beleza? Já tá no esquema, tá? Agora, como é que eu faço, por exemplo, para pintar essas áreas? Vamos supor, eu quero pintar agora essa faixinha branca aqui, ó, do posto de gasolina, né? Você pode ir com a varinha mágica e selecionando área por área. Só que lembrando, isso aí, dependendo dos detalhes do seu traço, você pode perder um tempão fazendo isso. Olha aqui, por exemplo, ó. Isso aqui pode dar certo em alguns momentos, mas em outros momentos fica meio chato, porque você acaba sempre fica um buraquinho para trás, certo? Aqui eu procuro fazer o seguinte, eu vou lá na seleção reta novamente e vou traçando toda essa área. Em alguns momentos eu vou sentir um pouco de dificuldade, mas é só dar um zoomzinho aqui, ó. Só para não ficar umas coisinhas brancas, sabe? Uma sujeirinha branca. Aí eu fecho, certo? Novamente, tracei aqui, fechou. Beleza. Agora, prestando sempre atenção onde eu vou aplicar essa cor, porque nesse caso, ó, se eu esquecer de mudar a camada, eu bater um baldinho, acho que não. E acontece isso aqui, ó. Baldinho não. Se eu usar o atalho Alt Backspace, porque o baldinho não vai dar certo. Vou mostrar. Se eu bater a cor aqui, ó, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai pintar de branco. E como nós estamos em Multiply, ele vai aparecer amarelo assim, mas é porque ele eliminou o branco quando tá, elimina o branco quando está em Multiply. Tá vendo? Aqui tá com branco, aí eu volto para Multiply e ele tá assim. Aí, assim, isso pode acontecer se eu esquecer de mudar de camada, certo? Então, Ctrl Z aqui para a gente voltar, para não perder o traço. Então, com a seleção feita, eu olho ali nos meus layers e clico em elementos, certo? E aí, Alt Backspace, ou baldinho. Aqui agora o baldinho dá certo, eu acho. Deixa eu ver. Dá. Agora pintou certinho. Beleza. E assim por diante, vamos supor, vamos nesses detalhes aqui, ó, mais fechados. Mais, aliás, com achura, com bastante detalhe, né? Pode fazer o seguinte, pode... Quero pintar só essa sombrinha, de repente você... essa parte aqui era uma sombra mais azulada, eu quero ela mais avermelhada, mais arroxeada, de repente. Você pode fazer isso aqui, entendeu? E tá levando um pouquinho mais de tempo, mas só o fato de você ter a possibilidade de cobrir todas essas... sem precisar ficar clicando buraquinho por buraquinho, só o fato de você poder fazer... usar essa ferramenta já alivia bastante. Vou botar um cinza aqui só pra gente ver, né, onde a gente está trabalhando. Aí, beleza? Ó, aqui ainda deu faltou umas areazinhas, mas é só você selecionar de novo, né? Ou você pode usar o brush, mas é aquela coisa, né? Como você está usando o mouse, nesse caso que está usando o mouse, ele não vai ter a pressão da caneta, né? Então, de repente, se você usar o brush com o mouse, pode ser que você se adapte, ou pode ser que não. Pode ser que o seu pulso comece a doer, tem tudo isso, né? O mouse ele não foi feito muito para esse tipo de coisa, né? A tablet ela foi uma evolução para os artistas, mas nem por isso
Eu já cheguei a fazer uma arte inteira com brush e utilizando mouse há alguns anos atrás. Vou falar muitos, né? Opa, caguei aqui. Eu deletei em vez de pintar. Eu usei durante muito tempo, né? Mas aí depois que eu descobri a caneta e tal, aí parei de usar. Mas é aquela história, de repente, sei lá, você ainda vai adquirir uma canetinha, ou sei lá, precisa botar uma cor chapada rapidamente na sua arte. Esse é o processo que eu acho interessante fazer, né? Então aqui, o que que eu fiz, né? Voltando, né? Eu acabei pintando com o brush, vou fazer esse A aqui para a gente poder sentir. Eu peguei um brush aqui mais textura, né? Que é o brush que eu uso para fazer esses traços, inclusive, que ele é bem parecido com um nanquim, sabe? Quando você dá um zoom, aí você pode ver que tem uma imperfeição, sabe? Fica bem natural. Vamos supor que você não quer usar um brush mais redondo, sem textura, né? Um brush duro, vamos dizer assim. Cadê o brush? Aqui. Você quer usar esse daqui, por exemplo. Aí você consegue reduzir o tamanho dele, né? Para reduzir, no meu teclado aqui, eu uso o atalho de colchete. É um abre colchete para diminuir e um fecha colchete para aumentar, certo? Só que aí é aquela história, né? Ó, você vai ter que prestar um pouco mais de atenção ali nas, nas quinas, né? Para não ficar, por exemplo, você passa o brush redondo, ele fica assim, ó. Com essas áreas assim, pode acontecer isso. Aí você tem que tomar cuidado também para não vazar um pouquinho, né? Aí vai dar a sua adaptação, né? Se você tiver meio cansado, já fiz muitas seleções, eu não gosto, quero tornar o processo um pouquinho mais artístico, pode ir com o mouse mesmo, usando esse brush mais duro, ó, e aí faz e vai pintando, tá? Tem esse jeito de fazer também. Aqui no caso, eu também posso ir mais rápido trabalhando com a varinha mágica. Eu vou nos miolos das letras, claro. Ó, aqui, ó, esqueci de mudar de camada, né? Cliquei na camada dos elementos, ele selecionou todo o amarelo, só a parte da cor branca aqui não, né? Inclusive, vou até aproveitar aqui. Nós aqui temos numa mesma camada essas três cores: amarelo, cinza e o branco. Dependendo do contraste, você pode, com a varinha mágica, que ela facilita muito bem nessas horas, com a varinha mágica você pode ir clicando nas áreas de cores distintas e ele faz a seleção também sem problema. Caso você queira mudar esse T aqui para um vermelho, certo? Facilmente você consegue fazer com a varinha mágica. E aí, outra coisa bacana de você fazer tudo por baixo do traço, ó, é isso aí, ó. Você não vai precisar ter que ficar selecionando com a varinha mágica lá no traço, um por um, sabe? É um recurso que você tem de fazer assim, que é não precisar respeitar os traços que estão acima. Você clica na camada que está a cor dos elementos e clica nessa área que você deseja alterar a cor. Vou colocar um verde aqui, ó. Posso usar o baldinho, caso você ainda esteja treinando os atalhos, decorar os atalhos, né? E assim fica muito mais fácil,
A ansiedade diminui, é uma maravilha, certo? É, esses recursos que eu estou passando aqui para vocês, vocês vão usando conforme a necessidade. No caso aqui, acho que tudo bem eu selecionar lá no traço, selecionar os miolinhos aqui das letras, os miolos essa área aqui das letras, sem maiores problemas, certo? Posso selecionar e aí novamente aqui eu vou precisar entrar com essa seleção atrás do traço. Novamente eu vou lá em Select, Modify, Expand. Pode ser 3. Ele vai pedir a quantidade de pixels que você quer expandir. Isso daí. Toda vez que você fizer, ele pergunta, né? Não é uma coisa que você precisa ir em outro lugar para poder fazer. Voltando aqui, vou deixar tudo vermelho. Deixa eu ver se com o baldinho ele... Acho que ele não vai fazer. Com o baldinho ele vai fazer um por um. Com o baldinho ele faz um por um. Ou, se você quiser ir mais rápido, atalho Alt Backspace. E aí ele pinta tudo. E, aliás, eu acabei de ver que eu fiz errado. Ó. Por quê? Porque eu não selecionei o layer da cor. Eu faço isso direto. Então, vou dar Ctrl Z para ele voltar. Beleza, voltou. Vou lá no elementos, na camada de elementos. E aí sim, Alt Backspace. Deixa eu ver, deixa eu fazer um teste aqui de uma coisa. Tá. O baldinho ele faz geral também. Se você não tiver decorado ainda o Alt Backspace, ele faz geral também. Bacana? E aí você mantém, né? Voltando, você mantém a sua arte limpa. Aqui, ó, acabei de ver que, né? A gente tá fazendo tudo separadinho em camada, justamente para não acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Que aí, ó, a arte toda branquinha, bonitinha, chega aqui para eu descubro, eu pintei a arte original e não é isso que eu quero, né? Eu vou dar um gato aqui, só para a gente não precisar voltar. Vou selecionar com a varinha mágica mesmo, essa área. Vou escolher a cor branca, vamos ver. Ah não, pintei de preto. E aqui também tem outro esqueminha, que a cor aqui nessa parte do Color Picker, é importante sempre ter a parte que a cor que você vai pintar sempre acima da secundária aqui, ó. No caso, eu quero pintar de branco, eu não posso deixar o preto na frente. Se eu pintar na frente, se eu deixar o preto na frente, eu apertar, usar ou o baldinho ou o atalho Alt Backspace, ele vai pintar com a cor que tiver nessa frente. Então eu tenho que prestar atenção aqui. E aí eu vim nessa setinha de troca, ó, ele troca, ou eu aperto o atalho X. Ele vai trocando tranquilamente, né? Aqui já pintamos de branco, beleza. E aí, agora tá funcionando certinho, né? Mantenho a arte isolada, de cor, ela originalzinha, bonitinha. E aí eu vou trabalhando as cores embaixo, beleza? Aqui, né? Ó, essa placa aqui que tá bem complexa, né? Vou usar desse recurso novamente. Pintar de... Tentar acelerar um pouquinho aqui. Pintar essa placa aqui de branco, né?
Que, aliás, se alguém tiver algum outro meio, algum outro jeito mais fácil, mais rápido, se eu colocar esse vídeo no YouTube, vocês dão uma comentada até pra gente ir se atualizando, né? Pra gente ir aprendendo com a vivência de cada um, certo? Aí, beleza? Aqui, deixa eu ver, no chapéu, né? Aqui tem um outro pulo do gato. É o seguinte, vamos supor, se você for pintar com o brush, vamos pintar esse chapéu, como é que eu faço? Vou escolher um marronzinho aqui, marronzinho um pouquinho mais claro. Se eu for pintar esse chapéu, na camada de elementos, do jeito que ele tá, ele vai acontecer isso aqui, ó. Eu posso ir certinho, pintando, e de repente eu saio para fora. Aí, e aí, como é que fica agora? Né? Tem um esqueminha aqui no Photoshop que depois que eu descobri há muitos anos atrás, eu falei, nossa, que maravilha, cara. E ele te dá uma liberdade para que não aconteça isso. Então eu vou voltar para mostrar para vocês. Tem uma aqui no Lock, ele bloqueia esses limites, né? Os limites que você gerou fazendo a seleção, ele vai preservar. Então você clica nesse quadriculadinho aqui, ó, Lock Transparent Pixels, e aí é onde a mágica acontece, ó. Você pode pintar, sair fora, ó. Aliás, até pintei ali o balão também, ó. Pode pintar com brush, redondo, quadrado, com textura, que não vai ter problema nenhum. Vou pintar de branco aqui, ó. Essa aqui é a vantagem de você deixar, de você fazer estas seleções logo de início, tá vendo? Você mantém a sua arte limpa e tem liberdade para poder trabalhar tranquilamente com o desenho, as silhuetas todas isoladinhas, ó, todas bonitinhas. Se você quiser usar como máscara, ó, tem até um esquema. Se você quiser utilizar essa seleção para outra coisa, você pode apertar, clicar, aliás, tecla Ctrl, segura o Ctrl e clica em cima da camada, ó, que ele mantém. Aliás, ele faz uma seleção em cima dessa silhueta que você tinha pintado. Tá vendo que maravilha? Muito bacana, né? Então aqui a gente pode continuar. Você vê que se o seu trabalho já tiver uma achurinha, você não quiser colocar muita sombra, só quero fazer a cor chapada mesmo, ó, esse método, acredito eu, já resolve bastante. Vou colocar aqui uma corzinha de pele. Como ele é do interior, eu vou deixar ele um pouquinho mais bronzeadinho. Aí. Aí, o homem da roça. Vamos ver se funciona, ó. Certo? E aí você pode trabalhar assim, ó. Deixa essa parte de olho mais pro final e se preocupa mais com o geral. Sempre ó, aqui, ó. Pinta essa área assim. Aqui você tem o braço. Tá vendo? Se você quiser até ir sair um pouquinho nesse momento, não tem problema. Ó. Ali eu pintei um pouquinho da camisa dele, ó. Vai, se solta um pouco, ó, pinta, né? E aí depois você, quando você for colocar a cor da camisa, você passa por cima. Vamos supor que ele é palmeirense. Vamos colocar aqui, ó, tá? Ou, ou você pode
fazer o seguinte também. Você pode também, se você achar que está muito complicado e você vai ter alguma agilidade já clicando com a varinha mágica, pode ir lá na camada de traço e clica também. Você tem essa opção nesse caso aqui, certo? Ó, aqui, varinha mágica vai. Você tem essa opção também, só que aí lembrando, tem essa sombra aqui. E aí você não vai clicar em buraquinho, de buraquinho por buraquinho. Entendeu a importância de você ter, né, esses recursos aqui por baixo? Então você pode ir com o brush, ou se você quiser, novamente, nessas áreas mais retinhas, você vai com a seleção reta, né? Vai de acordo com o seu feeling, o que você acha que é melhor em cada momento, né? Vai de acordo com a sua paciência. Bem isso. Eu aqui acho que resolveria com o brush mesmo. Mas só para ir demonstrando. Aí, fechou. E aí, novamente, o layer tá travado. Tanto é que se eu destravar aqui, ó, você vai ver o que vai acontecer. Ó, a caca, ó. Aí ele vai tudo para fora. Tá? Então mantenha esse layer travado, que ele vai respeitar a silhueta. Ó. Aí pintou certinho, ó. Corrigiu ali onde estava vazando a cor da pele. E beleza. Tá? Deixa eu ver aqui. Tá. É. Vê que ali tem umas imperfeições ainda, mas como o traço está cobrindo, não tem problema. Aqui no cabelo, vou colocar uma cor assim. Pintar aqui assim. Você pode ir com o laço livre aqui, o laço tool, ó. Tá? Mas aí eu acho que pode acabar com o teu pulso isso aqui, ó. Com o tempo, isso aqui vai te dando, ó, e não sai muito, ó. Você fica, ó, tendo que segurar o botão esquerdo do mouse durante muito tempo e isso aqui não vai ficar muito legal. Com o tempo isso aqui vai acabar te causando uma dor muito grande no pulso aí. E ainda ele não faz um trampo tão legal, ó, tá vendo? Fica dessas imperfeições. Aqui, se você optar usar essa ferramenta laço, se você quiser retirar a seleção, e isso vale também para outra ferramenta, aquela seleção reta, você aperta Alt, vai aparecer um sinalzinho de menos. E aí você faz do mesmo jeito que você desenhou, você faz retirando esta seleção que está sobrando, tá? Aí tirou, beleza, e pintou, ou com o baldinho ou com o atalho Alt Backspace. Aí essas imperfeições você pode ir com o brush mesmo, né? Brush o atalho é B e o laço o atalho é L. Só que aí você tem que ir ali na barra de ferramentas e clicar nesse laço e segurar. Você vai ver que tem as duas opções lá, o laço livre, né, o laço tool e o poligonal laço tool, que é o de seleção reta. Beleza? Agora vamos para as áreas menores. Vou mostrar aqui como é que tá ficando por baixo, ó. Tem essas imperfeiçõezinhas aqui, mas o importante para a gente é o resultado. Se tá as coisinhas todas dentro, né, visualmente a obra tá ficando tudo certinho, as cores, não tem nenhum buraquinho esquisito, ó, que nem aqui, ó. Aqui eu esqueci de pintar. Aqui eu posso ir com o brush, aumento a área, tá travado, layer de elementos ali, que eu nomeei como elementos, aí pinto, ó, acabou, ó. Eu não estou interferindo
na arte e tô trabalhando as minhas cores aqui tranquilamente, ó. Tá tudo cagado por baixo, mas no final as coisas dão certo, ó. Tá funcionando, tá beleza. Certo? Aqui é o seguinte, se você já tiver cansado de ficar lá pintando, tal, não quer mais, não quer fazer seleção, nesse caso você pode usar a varinha mágica lá na arte original. Ah, não, tô cansado, vou ter que corrigir toda hora aqui essas partes assim, sabe? Mas essas áreas menores, né? Então posso ir lá, seleciono, vamos fazer aqui no dente, ó. Ah, tô cansado, vou fazer assim, né? Se você não quiser, até aí, se você não quiser fazer o offset dele, pode pintar. Eu procuro sempre fazer, né? É um negócio que eu faço pra tudo. Só por, sei lá, por questão de. Virou uma mania minha. Eu expando um pouquinho e deixo a cor tudo dentro, né? Opa, botei ele preto. Né? Ah, a língua aqui e tal. Quero ir mais rápido. O prazo tá curto. Não quero nem expandir. Já vou. Tá funcionando? Beleza. Ah, o olho castanho dele. Ah, ou não, deixar, sei lá. Sim, pronto. Certo? Calça dele. Vamos ver se aqui dá para fazer mais rápido. Vamos ver se a gente consegue acelerar. É, aqui já tem esse problema aqui da. Então você pode fazer o seguinte, ó. Faz todas as. Uma opção, né? Tá vendo? Aí você já fica meio perdido. Será que vai ficar uns buraquinhos para trás, entendeu? Nesse caso aqui é melhor usar. Eu usaria como tem umas áreas retas, então é melhor eu usar. Usa essa ferramenta aqui, que não tem perigo. Que também é uma outra vantagem, é que assim, se você for usar o brush, você vai ter que ficar aumentando e diminuindo o brush por conta das áreas menores, né? Eu pintei ele marrom mesmo, sim. Aí vai de acordo a sua habilidade. De repente, você se adapta bem com o brush, né? Nessas áreas redondas ele manda bem. Essas áreas retas aqui, talvez. Entendeu? Ó, legal que ele tampa tudo, não deixa nem um buraquinho. Né? Olha, vazou um pouquinho ali. Se você já tiver a sua paleta de cores já definida, já tá tudo aqui, as cores que você vai usar, você você pode recorrer ao uso do conta-gotas. Como é que eu faço? Eu tô no ferramenta de brush, né? Usando o conta-gotas. Na Você pode tanto selecionar lá na ferramenta, se você não tiver decorado o atalho, ou pode se manter lá no brush e clicar no Alt, que ele vai aparecer. Você clica e ele já pegou a cor. Ele vai aparecer esse círculozinho mostrando, né? Se você quiser fazer uma brincadeira aqui, ó, segurar o Alt, clicar e segurar no mouse, você vai ver que né, ele vai selecionar a cor da área que você tiver, tá? Só que aí é o seguinte, tem que estar aqui em cima tem que estar all layers, porque se ele tiver current layer ele vai selecionar somente as cores dessa camada que eu tiver trabalhando, tá vendo? Ó, aqui para fora ele já fica branco. Quando eu entro, tá vendo? Ele vai mudando a cor, tá? Então se você clica aqui no sample ali da ferramenta de conta-gotas, você colocar o layers, aí ele cobre todas as cores de todos os layers. Tá vendo? Ó, preto, ó. Eu costumo deixar no current layer só para não.
no começo, pelo menos, só para não me perder. E no final, se eu tiver já, dependendo do que eu estiver fazendo, quiser ir mais rápido, eu coloco all layers, que aí eu coloco rapidamente, seleciono as cores da pintura, né? Do geral, né? No geral. Belezinha? Vamos ver como é que tá ficando, só para ver, entender, né? Olha lá, ó, tá tudo para dentro. Essas áreas amarelas aqui, elas já não vão mais me incomodar, né? Por isso que eu faço sempre para dentro do traço, né? Ah, mas se for um traço muito fino, né? Aí você vai ter que ter um pouquinho mais de precisão nessas seleções, né? Você vai avaliar, pode sair um pouquinho para fora, vai depender também um pouco da sua estética, né? Às vezes você queira optar por uma opção um pouco mais irregular, não tão certinha, né? Quer passar um pouquinho, né, do esse aqui eu acredito que nesse caso aqui é melhor você fazer certinho assim para não ter muito ruído, né? A gente já tem a Shura e tal, se eu colocar mais informações, acredito que já não é muito bacana, né? Aí agora eu vou continuar fazendo meio do jeito que eu senti que fica melhor, certo? Que no caso tô indo com o brush mesmo, né? Às vezes dá uma travada a mão no mouse. Tá vendo? Acho que nesse caso aqui seria melhor usar, como ele não tem achura, não tem muitos detalhes, seria melhor usar a seleção de varinha mágica, talvez. Depende da quantidade de áreas, né? Nesse caso aqui eu poderia ter usado também. Ó, bacana. E aqui é o seguinte, deixa eu dar mais uma olhada. Tá. Aqui é o seguinte. Eu posso pintar esse burrinho pintar ele inteirinho já da cor base, da cor predominante dele, né? Acabou de aumentar uma chuva aqui, ó. Chegou a chuva abençoada. Ah, eu já decidi que esse burrinho aqui vai ter uma cor meio acinzentada, né? Então eu vou fazer um teste aqui, porque às vezes isso dá certo, às vezes não dá certo. Por quê? Deixa eu fechar a porta aqui, senão. Porque eu vou usar a seleção pela varinha mágica. Só que tem o seguinte, tá vendo essa área aqui, ó? Se imagina um rio, né? Aqui nós temos o mar e aqui nós temos um rio. Ele pode ele pode ir para outras áreas que têm a mesma cor, certo? Mas eu acredito que nesse caso aqui, essa seleção vai manter aqui no burrinho, ó, do jeito que tá vendo? Tá bem demarcado a área do personagem, do nosso caipira aqui. Então se eu clicar aqui nessa área, ele vai selecionar para mim, não, ó, não deu certo. É aquilo que eu falei, ó. Tem um rio aqui, ó. Tem um rio saindo aqui, então ele segue a mesma cor. A varinha mágica ela é excelente para áreas maiores, só que neste caso, se eu tiver um pequeno elemento que vaze para outras áreas, a varinha mágica a seleção, aliás, vai fluir para as áreas de mesma cor. Então aí já não dá certo, tá vendo? Então, o que eu poderia fazer neste caso? Eu posso identificar da área que está vazando, eu posso com essa seleção aqui fazer um recorte. Então vem aqui, corto e deleto.
Você pode também fazer com o Erase, né? Erase, que é a borracha. Só que aqui nesse caso, essa minha borracha, eu não estou conseguindo, não sei porquê, não estou conseguindo ver, mudar para um pincel mais duro. Se você conseguir no seu Photoshop mudar para um pincel mais duro, ó, não faça isso aqui, é mais seguro, tá? Então aqui, como é uma linha que eu não tô, vou aproveitar, vou apagar aqui com o brush, acho que não vai ter tanto problema. Ele vai ficar com um blurzinho aqui, mas acho que não vai interferir muito. Como é uma área que eu não preciso, que ela tá debaixo do traço, posso apagar ela tudo ou posso simplesmente deixar do jeito que estava, tá? E agora eu vou fazer mais um teste e ver se dá certo, ó. Cliquei, beleza, ó, tem a seleção do burrinho lá. Não vou precisar ficar fazendo seleção reta, né? Nesse caso, porque é uma parte geral. Ele, me lembrando, como é um layer que está com o limite travado, ele vai obedecer certinho ó, a seleção que eu tinha feito lá no início. Ó, tá vendo? Isso daqui é o conceito de máscaras, né? Acho que na arte tradicional muitas obras eram feitas com máscaras de papel, sabe? Isolava tal. Isso aí era feito mais assim para aerografia também, né? Que aí vou até brincar aqui um pouquinho com esse conceito. Ó, vou ter com um airbrush aqui. Vamos supor que eu estou com o meu aerógrafo e aí eu tenho o layer lá travado, né? Estou com a minha máscara aqui, ó. Opa, esse pincel não. Vamos fazer negócio direito aqui. Aqui escolher um brush mesmo. Nossa, eu tô com tanto pincel que eu nem tô aqui. Tá vendo? Só faltou o barulhinho mesmo, né? Não é não. Não lembra o aerógrafo? Né? Com o brush. Aqui eu posso até vou aproveitar. Vou aproveitar para fazer uma brincadeira aqui, ó, se eu quiser trabalhar com textura também, ó. Em vez de trabalhar chapado, tem uns brushes bem sujões aqui. Vou mostrar para vocês como eu tenho já. Aliás, nem preciso dessa seleção, né? Eu nem precisaria dessa seleção para fazer isso agora, mas bom, com o layer travado, mas como eu vou pintar ele geral, então eu tenho que manter a seleção aqui. Ó, que bacana, ó, posso sujar ele, ó. Tá vendo? Ó, do jeito que eu quiser. Se eu fosse fazer isso, né? Se eu fosse fazer um burrinho com um burrinho amarelo com manchas cinzas, né? Eu poderia fazer isso aqui tranquilamente, né? Mas como não é o caso, eu quero pintar ele inteiro, então, aliás, eu deixei a seleção invisível. Isso aqui eu não apaguei a seleção, tá? Isso aqui é um atalho que eu tenho costume de usar, que é o Ctrl H. Ele é um H de hide, né? Ele esconde. Ctrl H, ele esconde. Ctrl H de novo, ele aparece. É o Shirin Shirion, para quem gosta do Chapolin, né? Então vou pintar ele inteiro aqui, beleza. Tá? Já temos e aí a coisa já vai começando a aparecer, tá vendo? É bem legal. Bem legal esse modo de trabalhar no meu ver, né? Se você tiver, lembrando, tiver mais alguma dica aí, é só falar. Tá? Aqui o olho, que tá fácil, né? Ó. Aqui depois que eu pinto, depois que eu pintei o branquinho do olho, ó, se eu quiser só, não preciso nem ir mais no traço, ó. Eu clico aqui no meinho aqui, ó, ele já seleciona para mim a área que eu quero pintar, né? Ou com o baldinho, se você quiser, ó. Se você quiser nem selecionar, vai com o baldinho e já pinta. E aí você confere na sua arte, vê se está dentro, ó. Aqui você vê, o pixel ainda está um pouquinho para fora, mas não está dando problema. Então, segue o jogo, tá? Aqui, vamos ver, o dente dele é os dentinhos mais amareladinhos. Supor assim. Eu não gosto de deixar muito. Às vezes eu, no caso do dente, eu não gosto de deixar muito branco. Às vezes o olho, dependendo do conceito, vamos supor que
que o burrinho tá meio com hepatite, sei lá, tá meio zoado, aí põe aí amarelão. Beleza? Nem sei se hepatite deixa o olho amarelo mesmo. Não sei, é só a cara dele, não sei. Tá. Aqui nós temos um desafio, né? Que é no caso, eu quero. Geralmente os burrinhos tem um focinho mais claro, né? É. Então você pode. Vai da sua precisão, né? Vamos supor que você já está apto aí no brush, que é pintar de branco, ó. Acho que eu estou selecionando errado aqui. Aí, para a camada certa, selecionar a cor certa. Aí vai com o brush e tal. O que acontece, né? Se eu fizer a seleção aqui, lembrando, ele tá com um buraco, tá vendo? Ele vai vazar essa seleção para as áreas que eu não quero pintar. Tá vendo? Se eu pintar já era, acabou. Aí põe ele, tá parecendo um pé de pano agora. Pica-pau aí. Mas não é isso que eu quero. Quero pintar só o focinho dele. Então ou eu vou com o brush. Opa, esqueci de travar aqui. Eu vou com o brush até os limites ali que eu consigo fazer. Né? Se fosse uma área fechada estaria muito mais fácil. Né? Mas aí se você quiser deixar, se tiver questão de deixar esse detalhe assim meio mal acabado, em algumas áreas aparece mesmo, tipo traço mal fechado, né? Esse estilo de arte é comum. Pode ou reduzir o brush, vendo? Lá nos colchetes. Redução do brush, se você não tiver decorado, você pode ir ali na barra de ferramenta e você altera o tamanho aqui no size, ó. 78%, ó, ficou assim, ó. Né? Que aumentasse 1000%, né? Aí pinta tudo. Aí caga tudo, tá vendo? Pronto. Tá? Então é isso. Ideal também você construir uma paleta de cores antes de começar a trabalhar, evita muito Ctrl Z, sabe? Faz uns testes de cor antes, daí também é bem bacana. Antes de começar a fazer toda essa parte de finalização, com seleção e tudo mais, é interessante, vou até fugir um pouquinho aqui do assunto, é interessante você, sei lá, faz um teste de cor, né, saindo fora mesmo, né? Aqui mais ou menos assim, a pele aqui assim, né? Põe o céu aqui meio esverdeado, faz um teste para ver, né? Sentir. Nossa, a gente trabalha meio, tá vendo? A gente trabalha meio livre assim, ó, fica tudo assim, mas vai depender do propósito. O propósito aqui seria, sei lá, né? Fazer uma paleta de cor bacana, faz uns testes aqui, isso aqui ajuda muito, né? Aí eu já tô pirando na batatinha aqui, ó. Né? Tá, sim, isso aqui. É um workflow aí para você também otimizar o seu tempo. Gostei das cores? Beleza. Já vou usar essa paleta de cor. Você pode manter essa camada com essas cores para você usar como guia. Se quiser até deixar pequenininho, né? Ctrl T. Nesse caso aqui eu tô meio no improviso, né? Deixar pequenininho aqui, ó. Ctrl T e puxa aqui uma desses quadradinhos que fica aqui nas extremidades, aí reduz o tamanho. Estou improvisando aqui, né? Aí vamos supor, né, que eu estou usando essa paleta de cor aqui. Opa! Interessante também, uma outra coisa boa que eu lembrei agora, para não acontecer isso aqui, ó, de repente está indo muito rápido e tal, e move a arte, né? Fica movendo a arte toda hora, na hora de selecionar, você manter essa camada travada
no sentido de não conseguir fazer nada com ela, nem pintar, nem mover, né? Você seleciona aqui ó, a nossa camada de traço ó, e clica aqui ó, nesse cadeado, ó, Lock All Attributes. Clicou, você não move, ele vai... Aliás, opa, fiz errado aqui. Tá vendo? Ele vai falar, você não pode fazer nada. Às vezes quando tem arquivo com muito layer, eu não consigo... Às vezes eu tô com muita pressa, eu não tô conseguindo mover. Aí é por causa disso. Aí fica tum, tum, tum. Aí tem que ir lá, layer por layer, ficar procurando, né? Então, beleza. Aqui, eu acabei agrupando. Eu acabei fazendo no automático, não mostrei para vocês. Mas eu acabei agrupando estas layers para organização, né? Aqui eu vou colocar como ref, né? Vou colocar aqui. E essas nossas três camadas de cor aqui, desses elementos, eu vou fazer um Ctrl G de group. E eu vou nomear de cor, para ficar mais organizado, né? E aí a gente continua a fazer a nossa colorização. Então, aqui, ó. Paleta de cor. Então, essas paletas de cor também eu faço o seguinte, né? Eu mantenho o workspace dele, né? A área de trabalho dele como painting, que tem vários no Photoshop, né? Esse Photoshop aqui já é o 2024. Aí tem configuração para motion, tem configuração para quem mexe com fotografia e tem a painting, que é essa daqui. Aqui ele vai estar mais ou menos assim, ó, GB, vai ter as cores CMYK, certo? E você pode criar suas próprias palhetas, né? Tô avançando um pouquinho, mas só para entender aqui como o Photoshop trabalha nessa questão de cores, né? Ele te dá essa possibilidade de ter ele te dá algumas opções aqui ó, de palhetas, tá? Se você não tem ideia do que fazer e tal, né? Paletas escuras, paletas mais iluminadas, pastel e por aí vai. E aí também tem a opção de você construir as suas paletas desse jeito aqui, né? Ele também, aqui em cima, que tem uma faixa com vários quadradinhos de cor, ele vai mostrando, ele vai guardando na memória as cores mais recentes, tá? Só que isso aqui ele vai mudando, ele não fica fixo. Olha lá, ó, ele vai mudando. E aí uma cor que eu mexi há uma hora atrás, ele já não está mostrando. Então, para não ter esse problema, você vai guardando essas cores aqui, ó. Com a conta-gota, você clica lá na cor de pele, por exemplo, e aperta aqui no mais desse swatches, né? Que acho que é amostras, né? Swatches. E você quiser salvar com o nome da cor pele, ele salvou aqui na pasta Pure. Ele estava selecionado nessa pasta. Mas você pode tirar. Você clica e segura e arrasta para fora. Tá? Aí você, dentro do swatch, você pode mover para onde você quiser, para baixo aqui, né? Para tirar ali das sugestões. Você pode criar pastas. Tá. Certo? E manda para dentro suas cores. Tá? Vou repetir o processo aqui. Acredito que agora, como eu estou dentro dessa pasta, ele já vai criar essas cores para mim lá. Não criou. Eu tenho que ir no mais, vamos ver se ele agora cria. Cliquei aqui, né, no verde da camisa. E clico no mais, vamos ver. Ele pede um nome. Se você quiser renomear, pode pôr camisa. Beleza, ó. Já vou construindo aqui a minha paletinha de cor.
certo? Ó, a cor do burrinho, é o branco, né? Aqui, inclusive, tem uma paleta minha que está meio fora aqui, mas depois eu vejo. Eu criei meio na pressa, mas o certo é isso, né? É um planejamento, né? O importante aqui seria, antes de começar a fazer isso tudo aqui, fazer esse planejamento, que aí você não precisa parar para escolher cor, né? É claro que é uma demonstração e a gente está indo meio que no feeling aqui, só para mostrar o processo, mas o ideal seria você fazer um estudinho de cor, do jeito que eu fiz, e partir para fazer uma paleta de cores da sua preferência, né? Você pode também trazer, se você, sei lá, ver uma imagem na internet e se você quiser trazer esse arquivo para dentro do Photoshop para copiar as cores, né? Ou não copiar, né? Mas pelo menos ter uma sugestão. Se eu quiser, sei lá, se eu quisesse colocar o entardecer aqui, eu iria na internet, procuraria fotos com essa referência e tentaria reproduzir essas cores aqui, né? Mas aí já é um papo para um outro vídeo, né? Vamos continuar. Então faz de conta que as cores que estão aqui são essas, né? Vamos dizer, né? Que vocês já entenderam, eu vou tirar esse ref aqui, que senão ele vai me atrapalhar. Mas é isso aí, ó. Eu já tenho pelo menos um personagem inteiro já colorido. E vamos supor que eu queira alterar essas cores. Como eu tenho todas elas já demarcadas, eu posso ir com a varinha mágica e ir mudando. Então, vamos supor que eu queira essa calça aqui de outra cor, tá vendo? Eu posso, eu deixo dessa forma, eu deixo o arquivo mais editável, tá vendo? Fica muito mais fácil para eu mudar a cor, ó. Vou deixar visível aqui só pra gente, né? Vem aqui, quero um cinturão meio dourado, né? Opa, o que aconteceu aqui? Deu um bugzinho. Esse bug aqui é maravilhoso. Ele já aconteceu comigo antes. É um bug de tela. Não era para acontecer isso. Mas isso aqui acontece toda vez que. Vamos ver se ele desfaz. Vamos ver. Não vai deixar eu pintar. Vamos ver se ele dá certo agora. Olha lá. Ele não deixou pintar com o atalho Alt e Backspace. Às vezes isso acontece, hein? Não se desespere. O que eu fiz aqui? Eu fui com o brush. Deixa eu voltar aqui, vamos ver se ele faz de novo. Fez de novo. Eu vou com o brush e pinto. Vamos ver se ele vai. Isso. E aí o que eu fiz, né? Deixei invisível e voltei. É um bugzinho, de vez em quando ele acontece isso. É um bug meio chato. Mas ele acontece porque eu deixo o traço em cima como multiply. Tá? Se estiver muito persistente, você pode fazer o seguinte. Você pode deixar o traço normal. Vamos ver se vai dar certo. Ó. Joga as cores lá para camada de cor, né? Toda essa pasta aqui de cor lá para cima, tá? E para cima do traço, certo? Ó, cor acima do traço. E coloca toda essa pastinha de cor e multiply. Agora eu vou ver se dá certo. Aqui, ó. É que é um atalho que eu sempre uso, né? Eu vou meio que no automático, em vez de ficar. Eu clico, né? Eu clico e já vou. Atalho, já vou no atalho. Agora sim, hein? Ficou bonito, hein? Beleza.
Aqui também tem um outro macete, né? É claro que o principal aqui é mostrar mais esse estilo de trabalho com máscaras, né? Com essas seleções e tudo mais. Mas aí eu vou aproveitar, vou mostrar um atalho aqui. Ctrl U, ele vai pro Hue Saturation. Se você não quiser ficar lá selecionando a cor, né? Claro que se eu tivesse feito a paleta dele bonitinho, aí eu não precisaria estar toda hora tendo que ir no Color Picker. Então, nesse caso, quando eu quero alterar a cor, testar, né? Também testar que cor que eu quero, eu venho aqui, Ctrl U, né? Faço a seleção ali na cor, Ctrl U de uva, e ele aparece esse Hue Saturation. E aqui nessas barrinhas eu vou alterando, vou testando. Também é um recurso que eu utilizo muito na hora de testar. Ah, não sei que cor que eu quero para isso aqui, a cor eu não gostei. Aí eu vou equalizando aqui, ó, ele vai mudando para mim. Tá vendo que beleza? Né? Eu tô mudando aqui a matiz, correto? Para quem tiver com Photoshop português, eu acho que é a matiz esse aqui. Isso. Deixar, né? Aqui a saturação, diminuir a saturação e a luminosidade dele aqui, ó. Aumentar, deixar uma palha amarelinha aqui, assim. Certo? Aí. Tá bom. Beleza, só dá OK e aí. Maravilha. Às vezes eu deixo isso aqui branco, ó. Nesse estilo, às vezes eu nem pinto esses brilhinhos aqui. E por aí vai, né? Ali a placa, ó. Eu quero deixar essa placa verde. Ah, eu não gostei do verde, né? Ctrl U. Mais iluminada. Não, azul não, né? Que senão vai ficar misturando com o fundo. Vou testando essas coisas também, né? Vendo o contraste, né? Acho assim. Não, não gostei não. É que esse amarelo eu vou desconsiderar ele, né? Porque nesse caso aqui eu quero deixar. Às vezes pode acontecer de não ajudar muito, você fica meio perdido, né? Ó, não tô conseguindo chegar num amarelo, já vou lá direto e já passo, beleza? Deixa amarelo mesmo. E aqui eu já vou pintar essa nuvem. Já para criar esse contraste aqui. Travou ali? Travou. Pintou. Beleza. Isso aí. Tá? Vou pintar essa área aqui que está um pouco mais diversa. Vou lá no traço, né? Aqui não tem nenhuma sujeirinha, não tem nada. Se eu quiser ir direto lá na cor, pintar, beleza. Aqui, vamos ver se eu tenho... Aqui tá tranquilo, ó, já tenho cor para poder trabalhar. Aí só sobrou aqui os buraquinhos. Não vou levar muito tempo para fazer isso aqui. Tá meio... Não gostaria de usar essas cores, né? Mas... Aqui tem um porém. Vamos supor que você falou, ah, eu queria esse miolo branco, mas eu já pintei a borda com essa cor. Se eu fizer isso, ele fundiu. Opa! E aqui ainda esqueci de
Tá vendo? É só questão de prestar atenção, né? Tô fazendo errado. Na letra eu tô fazendo por fora. Ensinei vocês certo e agora eu tô fazendo errado. Aí. Deixa eu pensar. Ah, não, eu quero o miolo aqui branco. Se eu pintar de branco, ele vai fundir, correto? Ó, aí acabou. Aí eu já não tenho mais contraste de cor, não tenho uma seleção ali, né? Então, eu fundi aqui e agora? Vou lá no traço, aproveitando que aqui a área não tem muita sujeira, vou colocar um cinza claro aqui. E aí eu pinto. Beleza? Só sobraram esses amarelinhos. E é só fechar. Tranquilo? E é isso. Uma outra coisa, a sombra, eu geralmente faço ela chapada, né? E eu procuro trabalhar com ela separada também do layer, para ter essa possibilidade de edição de cor, né? Até de direção da sombra, né? E aí o que que eu faço? Eu crio uma camada acima ali dos elementos e no meio e eu coloco multiply, tá? A sombra eu vou utilizar um roxinho aqui, ó. Mais ou menos nessa área aqui, assim, do Color Picker. E vou trabalhar. Vou fazer um airbrush aqui, só pra gente ver como é que funciona, né? Só que tem um porém, né? Ó como é que ele faz. Que, aliás, eu usei, falei que ia usar o airbrush, mas eu usei um pincel duro. Ó, airbrush. Ó como é que ele fica, ó. Né? Aí por que que eu coloco multiply, né? Porque senão ele não mistura com a cor de baixo, tá vendo? Então eu tenho que manter o multiply aqui, certo? E aí você vê que ele tá para fora, tá vendo? Tô trabalhando aqui, só que tá para fora isso aqui. Aqui tem um pulo do gato, que é o seguinte: você vai lá no na entre a camada da sombra aqui que eu escrevi Shadow e Elementos, seguro a tecla Alt e ele muda o ícone dele, é um quadradinho branco com uma setinha para baixo. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai respeitar a silhueta. Vai colocar toda essa, ele vai parecer que apagou essa sombra que está para fora, mas ele vai mascarar para mim. Olha que beleza. Viu? Aí mascarou. E eu posso continuar trabalhando aqui, ó. Faço uma sombrinha na testa dele. Um pouco ali no chapéu, né? Vamos tirar o traço para ver como é que ele tá ficando, ó. Olha lá como é que ele fica, ó. Tá vendo? E aqui também, quando chega a parte da sombra, é até mais legal de trabalhar, porque você não se preocupa tanto, né? Principalmente se for se o seu trabalho tiver esse estilo assim, mais smooth, né? Mais fofinho, né? Aqui já tem uma colorização interessante, né? Ali eu peguei um pouco ali do balão, né? Eu também deixo o balão separado, tá? Aqui é uma demonstração meio que no improviso, mais para deixar o mais simples possível, mas
Eu procuro deixar o balão separado, porque às vezes o personagem, uma parte do personagem entra aqui, né? E o balão pode interferir por causa disso aqui, ó, tá vendo? Ele tá na mesma camada de elementos, né? Então, ele pode atrapalhar às vezes. Mas aqui, como ele tá fora, então não tem problema, né? Eu posso trabalhar tranquilamente, que ele não vai sair. Aqui é claro, né? Tem um burrinho, ele vai pegar um pouquinho da sombra do personagem, vai pegar aqui em cima do burrinho, uma sombra de contato, né? Isso é tranquilo, isso aí acontece na realidade, né? Eu já posso sair trabalhando aqui tranquilamente, né? Claro que aí eu vou respeitando a anatomia, né, do bichinho, né? Aí, onde tem sombra, né? Aí vai do seu conhecimento aí de luz e sombra, né? Tentando fazer aqui meio no, né? E lembrando, estou trabalhando com mouse, né? Com a caneta eu teria um pouco mais de pressão, de sensibilidade para poder trabalhar essas sombras de um jeito um pouco mais orgânico, né? Mas até que está funcionando, né? Se você pensar, acho que vários artistas, né? Artistas de quadrinhos, quando começou a aparecer pintura digital, né? A arte digital, eles trabalhavam com o mouse tranquilamente, desse jeito aqui, né? Claro que essa arte aqui eu fiz o traço dela no Photoshop, finalizei, eu fiz no lápis, acredito que eu fiz no lápis e escaneei e depois trabalhei com aquele brushzinho lá de nanquim no Photoshop. Mas as artes de quadrinhos, claro, os caras faziam no nanquim, naquela folha padrão de quadrinho, né? E aí sobrava pro colorizador fazer essas sombras, né? Você percebe que muitas artes daquela época, quando iniciou o quadrinho, a pintura digital, elas tinham um aspecto assim, pelo menos o que eu lembro era isso, né? E com o passar do tempo, com essas ferramentas, né, com as ferramentas, com a modernização, o avanço da tecnologia, essas colorizações ficaram mais complexas, né? E com a caneta também dando várias possibilidades de pressão, né? O processo ficou mais intuitivo, ficou mais bonito, né? Mas funciona bem. Para um quadrinho de humor, para uma charge, uma tirinha, isso aqui funciona. Para mim, funciona muito bem, né? E assim vai. Eu pintei um pouco ali do carro. Né? Como tudo está no mesmo layer, acaba acontecendo isso aí. Certo? Ali no chão, eu quero passar um pouco dessa sombra ali na chão. Vou lá no camada do chão, mesmo processo. Vou no meio ali no limiar ali entre a sombra e a camada do chão que está embaixo, seguro o Alt, clico e ele já aparece essa setinha para baixo, né? Se bem que nesse caso aqui eu não vou precisar muito desse recurso, né? Porque é só o chão mesmo, né? Não tem nenhum outro objeto que ele possa interferir, tá vendo? Nem precisaria ter feito isso, mas já fiz. Opa, será que nós temos aquele bug de novo? Não, pressão minha. Aí, ó, tá vendo? E você repara, ele não tem a pressão que a caneta faz, mas ele funciona, tá vendo?
Ó, aqui já aproveito e já faço a sombra aqui, se eu quiser fazer, faço uma sombrinha aqui na bomba de combustível, no personagem, no frentista aqui, né? Deixa eu voltar lá pro Caipira. Tem um outro esquema aqui que você pode fazer, que é o seguinte. Ah, eu não quero ficar navegando ali, porque já tem muitas camadas, ó. Tem uma porrada de camadas já. Ah, tô sem paciência de ficar navegando, quero ir rápido. Se a sua camada não tiver travada com cadeado, você pode selecionar da seguinte forma. Você pode, com a tecla V, tecla V, só seleciona V, ele vai mudar para a ferramenta de seleção. Ou, se você não tiver decorado ainda, você vai aqui no Move Tool, aqui, ó, na seleção. Ele mesmo me desmentiu aqui, ó. Move Tool. Certo? Que é essa cruz. Tá vendo? Com as setinhas. Aí, você segura o Ctrl e clica no que você quer mexer. Por exemplo, quero mexer na cor. Aqui, na camada de elementos, eu quero ir nela. Então, você clica em alguma área que você sabe que essa camada está, tá? Então, aqui no céu, ó, cliquei, ele foi lá para o céu, tá vendo? Aí, no céu, eu faço o que eu quiser, ó. O céu é limite. Eu movo, pinto, né? Faço o que eu quiser. Beleza? Porque eu fiz a seleção a partir deste recurso de atalho, né? Ah, eu quero mexer lá na sombra do caipira. Eu vou, ó, que é mais ou menos aqui que tá a sombra, começa a sombra, beleza. Cliquei, ele já muda na camada ali para mim e eu já posso continuar trabalhando nele, né? Tá até que indo bem, né? Aqui, se eu quiser uma sombrinha aqui no dentinho, aqui, né? O roxinho, claro que não muito escuro, né? Nas suas devidas proporções, ele funciona muito bem, né? Daí vamos supor que você faça isso aqui. Você está fazendo a sombra ali do olho. Aí você fala, pô, mas eu não gostei dessa sombra. Ele tá meio, parece que o olho dele tá estufado, tá vendo? Não gostei dessa sombra. O que que eu faço? Eu posso apagar. Ah, dessa vez funcionou o airbrush, olha só. O airbrush para borracha veio certinho. Alguma coisa que eu não tô sabendo, mas beleza. Tá meio estranho isso aqui, então eu vou no atalho, né, lembrando, atalho de brush, né, ou você vai aqui no pincel, clica nele, ou se for por atalho, é B de brush, e se você quiser apagar, é E de erase. Eu não sei como é que tá aí o seu Photoshop, se tá em português, mas é o mesmo princípio, né? E uma outra dica é que quando você encosta aqui nessas ferramentas, o Photoshop ele dá a dica do atalho, ó, Brush Tool B. Beleza? Opa, aqui acabei apagando, né? É porque eu ia fazer o seguinte, se minha borracha não tivesse funcionando direito, eu ia dar a dica de você pegar, mudar a cor do roxo da sombra, que aliás eu vou gravar aqui esse roxo, senão eu vou perder, ali na minha paleta de cores. Você pode mudar para o branco, né? Porque ele está em multiply ali. E aí o multiply, quando você pinta em branco, né? Ele faz o efeito contrário, né? Aí, beleza. E aí, tranquilo, né? Eu acabei usando com o airbrush, né? Para brincar com a questão lá do aerógrafo. Mas eu gosto de usar muito um estilo recortado, né? Vou botar uma outra camada aqui de sombra para mostrar um pouco
Tá? Esse recurso da junção de camadas não é merge, né? Não é achatar a camada. Eu chamo como uma junção, né? Ele liga uma camada, linka, né? Uma camada na outra, né? Você pode deixar sequências linkadas, né? Então aqui eu criei uma camada shadow a mais aqui. E eu vou lá, em cima daquela que eu tinha linkado antes na camada de elementos, eu vou clico tecla Alt e ele junta. Beleza? E aí posso desligar aqui no olhinho, desliguei a camada de baixo para mostrar o brush que eu uso. Que é esse aqui. Ele tá como é que ele tá aqui? O nome dele? Ixi, tem tanto que eu não consigo ver aqui, peraí. É que esse brush eu não... Se o seu Photoshop for mais atual, ele tem no pacote da Adobe. Acho que é Cartoon, não sei o que. Procura um brush chamado Cartoon alguma coisa. É esse daí. Tá? Eu gosto dele porque ele... Ah lá, aqui tá em branco, né? Vamos voltar aqui. Colocar Multiply no roxinho. Vamos ver se ele pinta esse. Ué, o que tá acontecendo? Isso aqui não... Ah, tá. Tava em branco aqui, ó. Por isso que ele não tá pintando, ó. Tanto é que se eu voltar pro normal, ele tá branco, ó. Tá vendo? Ele não pode esquecer, colocar Multiply. E aí muda ali, coloco sempre a cor que você está trabalhando na frente. Tá? Ali no Color Picker. E aí ele vem. Aí. Eu gosto dele por causa disso aqui, ó. Né? É o mesmo brush da caneta Nankin. Né? Eu gosto de sombras demarcadas assim, e aí eu acabei acostumando a usar esse brush para fazer esse preenchimento. Esse preenchimento, essa sombra. Né? Ali vazou um pouquinho. Nesse caso, se eu ir pro Erase, ele vai fazer essa aqui, ó. Que aliás até fica interessante, ó, se eu usar esse Erase do jeito que tá com esse brush. É porque eu não sei porque toda vez que eu seleciono ele acaba bagunçando tudo. Então, do jeito que tá, só vou mostrar um recurso também que você pode usar para suavizar um pouco essas sombras demarcadas. Também fica bem interessante, ó. Tô apagando, né? Mas vamos supor que eu quero apagar mantendo esse formato de brush. Quero diminuir essa sombra ainda nesse formato. Aí sim, eu mudo ali no Color Picker para um atalho X para o branco, né? E aí eu vou apagando. E ele mantém a mesma textura, tá vendo? Bacana. E vamos supor que vazou aqui, ó. Eu diminuo lá com colchete, né? Ou aqui, né? Eu no começo eu não usava atalho nenhum, ficava toda hora indo lá. Aí com o passar do tempo, com a necessidade, acabei tendo que usar. É legal que assim, você vai com atalho X, ó, vai pintando X e altera para branco, ó. Você pode brincar, fazer as texturas, fazendo. Aí eu já estou viajando, né? Tá vendo? Você pode mudar, o processo fica muito mais rápido assim. Tá? Lembrando, é o meu jeito de trabalhar. Se você quiser compartilhar uma outra forma, coloca nos comentários. Caso esse vídeo for para o YouTube. É um primeiro vídeo que eu gravo. Então eu estou em fase de treinamento. Né? Olha que beleza. Ó, quando você tem tudo linkadinho ali, as máscaras já tudo feita no início, você não se preocupa com seleção, ter que ficar selecionando pedacinho por pedacinho só para fazer sombra. Você vai muito mais livre. Ó. Tem muito mais liberdade de trabalhar de novo. Eu estou esbarrando aqui nesse de balão, né? Mas se eu tivesse dividido, se eu tivesse separado um layer só para o balão,
atrapalhação não estaria acontecendo. E por aí vai. Eu poderia também deixar só o Ashura, viu? Às vezes eu penso em abandonar essa sombrinha e deixar só a Ashura. Mas eu já fiz uns testes e eu acabo poluindo muito. Ainda tô treinando. Então eu deixo uma Ashurinha bem pequenininha em algumas áreas e aí eu vou colorindo, né? Vou sombreando com esse acabamento aqui. Uhum. Tá aí. Né? É um estilo, né? Um estilo diferente, mas funciona. O princípio é o mesmo para qualquer estilo, né? Se você quiser, quero fazer sombras mais duras, sei lá, pô, meu traço é mais limpinho, né? Então, nesse caso, você pode usar também lá os brushes mais redondinhos, mais limpinhos, sem nenhum problema. Aqui você regula o hardness, deixa eu ver se ele funciona o hardness. Vamos ver. Cadê o hardness dele? Aqui. Não sei por que ele não está funcionando. Agora funcionou. Né? Isso aqui é um menu de pincel. Eu estava tentando fazer por aqui, mas não estava conseguindo. Ah, não, tá certo. Tá. Ele mostra, no menu do pincel, ele mostra o quanto fica duro o pincel. E lá ele não mostra, que é só a imagem, né? Mas nesse menuzinho aqui, ó, Brush Settings, ele mostra. Olha lá, minha sombra é mais dura, meu traço é mais limpo e tal, ó. Só que aí é aquela história, né? Ele fica uma estética computadorizada demais, né? Ó. Depende do estilo, né? Se você tiver um estilo desses mais moderno, agora que a galera tá usando, deixar tudo mais redondinho, assim, você pode usar tranquilamente. No meu caso, não funciona. Na minha opinião, essa sombra não funcionaria. Tá? Isso é uma concepção minha, assim, acredito que não funcionaria desse jeito, tá certo? Né? O cara, sei lá, vai fazer um carro, tem que estar tudo certinho, né? Mas aí, ó, uma coisa não conversa com a outra, sabe? No meu caso aqui, eu acho que por enquanto eu tô bem com esse traço, mas provavelmente é capaz que mude isso aí mais pra frente. Pode ser que eu queira mudar um pouco, sei lá. E a gente vai descobrindo, né? E aí? Beleza? Eu não sei se eu vou continuar mais, porque acho que já esse vídeo já ficou bem grande. Eu acredito que vocês já pegaram o conceito do processo aqui. E eu acho que já é o suficiente. Tá bom? Pode ser que eu poste no final do vídeo esta imagem finalizada desse jeito, né? Eu já tenho ela final, aliás. Vou abrir aqui. Mostrar aqui ela. Aí. Bem diferente, né? Eu tentei trabalhar com uma paleta um pouco mais reduzida. É um jeito de trabalhar bem mais tranquilo. Você não fica muito perdido, né? Deixa eu pegar o PSD para ver como é que tá. Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos ver.
Vou abrir o PNG que tá achatado. Fechar esse PNG, vamos ver. Opa, cadê o PSD? Ah, tá aqui. Tá aqui. Vamos ver se eu trabalhei. Como é que eu trabalhei isso aqui? Eu vi aqui que tem a camada de RAF. Eita. Ah, já sei o que eu fiz. Ah, tá. Ó, eu comecei por aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, isso aqui não, isso aqui eu pensei que tinha. Não, acho que eu tinha feito algo no lápis, depois não deu muito certo. Não sei por quê. E acabei fazendo isso aqui, uns estudinhos. Aqui, ó. Ah, tá. Aí esse aqui ficou mais definida. Acabei fazendo esses estudos aqui. Deixei com opacidade baixa para poder finalizar. Às vezes dá certo no lápis, o RAF, às vezes, sei lá, um pouco de pressa, acaba, quando eu acabar não rolando muito no lápis, eu venho aqui. Aí o bacana é que no Photoshop se distorce e tal, tem uns recursos aí, né? Mas ideal mesmo é fazer no lápis. Comecei a pegar mais tradicional ultimamente, para não ficar olhando muito para a tela, né? Então esse aqui foi o RAF que eu gostei. Eu deixei a opacidade menor e parti para finalização. E aqui eu acabei até exagerando a quantidade de layers só na arte. Eu fiz, olha só, eu fiz uma arte para isso aqui, o cenário. Inclusive vazou um tracinho ali, mas não tem perigo. Fiz uma arte para o cenário. Aliás, um layer para o cenário. E acabei, acho que isso aqui eu tinha feito de um jeito, acho que escrevi um nome diferente e acabei mudando, aí fiz uma camada só para o nome, para ir testando, para ver se dava certo ou não. Se não desse certo, eu apagava. Aliás, mantinha esse, fazia uma outra opção. Eu procuro não apagar as coisas, né? Por mais que a gente está no Photoshop, que é o tem o Ctrl Z, Ctrl V, eu procuro meio que deixar tudo registrado, como se eu estivesse fazendo no papel mesmo, sabe? E aí qualquer coisa, se eu quiser voltar, já tem o passo anterior, né? E o que mais? A Ashura, algumas Ashuras que eu. Nesse aqui eu tava meio em dúvida se eu ia. O que eu ia fazer, se eu ia preencher tudo de Ashura, se não. E aí eu acabei deixando uma camada para algumas Ashuras. Aqui, ó, foi nisso aqui, ó. Acabei deixando a Ashurinha aqui. Personagens, olha lá, ó, tudo separado. Eu acho que esse personagem. Ah, não, tá vazado. Eu pensei que ele tava com branco aqui, mas tá vazado. Algumas vezes eu faço junto, outras vezes não, então. Eu deixei vazado para poder. E aí eu apaguei aqui o contorno do cenário. Porque eu poderia também ter feito o seguinte: ter deixado pintado de branco aqui, né? Que ia tampar o traço preto de trás. E aí eu teria deixado tudo agrupado numa camada só e multiply conforme eu deixei aqui. Mas tudo bem. O que mais? O que é isso aqui? Ah, é uns tracinhos aqui de movimento, né? E um outro aqui de espanto. Não sei se é assim que se chama esses tracinhos, assim, tracinhos de espanto, sei lá. E o balão, né? Aquilo que eu falei. Balão e texto separado. Nossa, eu faço camada para um monte de coisa, cara. Aqui eu deixei o branco separado e o traço contorno em cima.
texto. Beleza. Não tem muito segredo, né? Até a assinatura eu deixei em camada. Eu procuro usar sempre a mesma, né? E é isso aí. Lá na cor, vamos ver como é que ficou? Olha lá. E aqui ainda aproveitei e dei uma sujada. Também fiz brilhos, ó, brilhos. Tem brilhos aqui? Tem aí. Brilho, sombra. Aí você pode optar, faz a sombra para tudo, né, em cima de tudo, ou faz a sombra separada. Aí Photoshop é um universo. Aqui eu deixei separado o cenário. Essas texturas, uma camada separada só para as texturas. Nuvem também, que louco, né? É um maluco. Sou o maluco das camadas, cara. Isso aqui é mania de arte finalista, né? De embalagem, que deixa. Não sei, também nunca peguei arquivo de quadrinista, assim, desses. Não sei como é que. A impressão que eu tenho. Não, eles nunca peguei o arquivo para ver, mas eu já cheguei a ver assisti um vídeo de um cara mostrando o arquivo dele aberto e ele coloca muitas camadas mesmo. E que isso aqui não precisava tanto, né? Mas é um costume que eu tenho. Beleza? Então eu acho que é isso. Se eu esqueci de alguma coisa, se tiver alguma sugestão, é só falar aí no comentário. Beleza? Então aproveite o máximo que você puder desse vídeo. Seja para quadrinho, para chart, tirinha, ilustração, você é que manda, beleza? Então, forte abraço, fiquem com Deus, até um próximo vídeo.